Hoje eu vou falar sobre o corpo triângulo invertido, que é o meu tipo de corpo, e mostrar algumas roupas que ajudam a equilibrar a silhueta e valorizam muito mais esse formato. Como você pode ver nessas fotos do meu próprio corpo, nesse corpo triângulo invertido, os ombros eles são mais largos que o quadril. E muitas vezes, quando profissionais de moda falam sobre esse tipo de corpo, eles dizem que ele transmite poder, segurança, presença, e tudo isso pode até ser verdade. Mas a minha experiência como mulher de 29 anos com esse tipo de corpo nem sempre foi essa. Na realidade, muitas vezes eu só queria parecer um pouco mais feminina, e muitas roupas acabam destacando ainda mais os ombros e deixando o quadril menor. E isso pode fazer a gente sentir que o corpo não está equilibrado. Então foi justamente por isso que eu comecei a pesquisar mais sobre modelagem, proporção e tipo de roupa que ajudam a equilibrar o corpo triângulo invertido. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Algumas ideias de roupa e combinação que ajudam a trazer mais equilíbrio para a silhueta e deixam o visual mais feminino. Esse primeiro vestido tem essa linha diagonal na região do quadril, junto com essas costuras franzidinhas que criam mais volume nessa área. E isso é ótimo porque ajuda a equilibrar o corpo, trazendo mais proporção para o quadril, que normalmente é mais estreito nesse tipo físico. Esse segundo vestido ele tem um caimento bem fluido e um tecido mais volumoso, o que já ajuda a trazer mais presença para a parte de baixo mesmo do corpo. Ele também tem essa faixa de amarração na cintura, que é ótima, porque se você tiver um volume na barriga, cria a impressão de que esse volume vem da própria amarração e não da região abdominal. Além disso, por ser um tecido leve e com um caimento mais aberto assim, ele cria mais movimento e amplitude na região do quadril, ajudando a equilibrar a silhueta, já que essa área costuma ser mais estreita no nosso tipo de corpo. Esse vestidinho, assim como o anterior, ele também tem uma amarraçãozinha na lateral, que ajuda a criar mais um voluminho na região do quadril. Mesmo ele sendo um modelo mais ajustado ao corpo, ele valoriza as curvas e ajuda a marcar melhor a silhueta. Então, essa amarração na lateral, ela cria um volume que dá a impressão de um quadril mais largo, mesmo que esse volume não seja tão natural. Ou seja, ele é um efeito do próprio vestido, mas que contribui para uma aparência mais equilibrada. E, além disso, como o outro lado do vestido já é mais ajustado, ele acaba marcando suavemente a sua curva do seu corpo natural e reforçando ainda mais a sensação de proporção aí no quadril. Mais um vestido agora, que também tem faixa na cintura, dá pra perceber que eu amo esse detalhe, né? Justamente por tudo que eu já falei. Ele ajuda a disfarçar a barriguinha e ainda cria a impressão de um quadril mais largo por conta do caimento do tecido. E não para por aí. Ele também tem um decote em V, que ajuda a alongar a parte de cima do corpo, e as mangas terminam bem na linha do ombro. Isso é ótimo, porque suaviza visualmente os ombros mais largos, deixando a silhueta mais equilibrada. Esse vestido também é perfeito para o tipo de triângulo invertido. Ele tem duas camadas de tecido e a segunda camada ela termina bem na altura do quadril, o que é exatamente onde a gente quer criar mais volume. Além disso, você pode usar com um cintinho ou uma faixa na cintura, porque isso ajuda a marcar a região e criar uma sensação de amplitude mesmo, né? A parte de cima fica mais ajustada e o tecido desce com uma leve abertura, assim, para conta das camadas, né? Formando um volume sutil. Agora, vamos falar desse vestidinho com manga de morcego, que muita gente diz que não é ideal para o tipo triângulo invertido, mas eu vejo com outros olhos. Principalmente quando essa manga termina bem ali próximo do cotovelo, igual esse vestidinho, porque isso já ajuda a não ampliar tanto a região dos ombros. Aí, além disso, esse vestido, ele tem esse decote V, que alonga a parte de cima do corpo, né, como eu já falei, e um detalhe central que lembra um nozinho, sabe, fazendo essa divisão entre a parte de cima e a parte de baixo, o que já ajuda a marcar também a silhueta. Outro ponto também importante é o tecido, que ele tem esse caimento mais solto e você pode ver que ele tem tipo umas camadinhas assim na lateral do quadril e cria o volume exatamente onde precisa. Então, mesmo que o ombro pareça assim largo por conta do modelo, não tem problema, porque o quadril também está ganhando destaque. E no final, o que a gente busca é isso mesmo, é esse equilíbrio. Agora, esse vestidinho verdinho rodado é exatamente o tipo de peça que eu sempre escolho. Ele tem 3 camadas de tecido, então naturalmente já cria bastante volume, mas de forma suave, né? Sem exagerar. Ele não é aquele estilo muito armado, tipo saia de bailarina, que chama muita atenção. Pelo contrário, ele tem um caimento mais leve, que é exatamente o que a gente quer para equilibrar.
Outro ponto também importante dele é que ele marca logo abaixo do busto, então não é aquela marca diretamente no quadril. Isso é ótimo também, principalmente para quem não gosta de marcar a barriga, né? Quando tem uma marcação ali no quadril, na cintura. E já que não tem aquela faixa e nem amarração. É só um leve ajuste na parte de cima, que já é mais justinha mesmo. E aí a parte de baixo vem bem mais solta e expansiva, né? E cria bastante volume na região do quadril. Isso ajuda a dar essa sensação de harmonia no corpo. Agora vem um vestido mais sensual, perfeito para um jantar à noite, né? Seja com o namorado, com o marido. Mas ao mesmo tempo que ele é sensual, ele é versátil, né? Se você quiser deixar ele um look mais discreto, dá tranquilamente para você cobrir a parte de cima, né? E o mais interessante nele tá nesses detalhes, bem na lateral do quadril, que tem costura franzidinha, uma de cada lado, que ajuda a dar esse volume na região. Parece até que foi pensado para o corpo triângulo invertido. E também tem o decote V, que ajuda a alongar, né, a parte de cima do corpo. Apesar de ter as alças fininhas, né, o que normalmente ajuda a destacar os ombros largos, aqui não chega a ser um problema, né, porque o quadril já está muito bem enfatizado, né, já foi muito bem trabalhado com essas costuras. Então, tem um tecido também que é mais encorpado, então ele não marca demais, mas ele ajuda a estruturar o corpo, né, e junto com essas costuras laterais, ele aumenta ainda mais a sensação de volume. É um vestido que eu usaria tranquilamente, porque no final ele entrega exatamente o que a gente busca, que é uma silhueta mais harmônica. Agora, esse próximo vestido, ele segue a mesma proposta do anterior, né? Mas ele tem um detalhe diferente, que é, em vez daquela costura franzida, ele é um plissado na lateral. Aí, a parte central, você pode ver que é bem lisa, e o plissado aparece justamente na região do quadril. O que é perfeito, porque a saia plissada por si já cria mais volume. Nesse modelo funciona ainda melhor, porque a parte de cima ela tá bem lisa, bem ajustada ao corpo. Então, se você for mais magrinha, ela vai deixar a parte superior mais sequinha, sem adicionar volume, e todo o destaque fica concentrado no seu quadril, que ganha esse volume extra por conta do plissado. Eu amei esse vestido. Bom, e agora eu só vou ter 2 modelos de shorts para mostrar, né? Aí eu vou falar dos 2 juntos, né? Sempre que eu escolho short, principalmente um look mais casual, eu dou preferência por modelos que tenham bolso nas laterais, como esse pretinho e esse bege, né, que eu tô mostrando aqui. E esses bolsos ajudam a criar mais volume na região do quadril. Além disso, o tecido, ele também faz diferença. Nesse caso, eles são de moletom, que é um material mais encorpado, ou seja, ele não acompanha exatamente o desenho do corpo, né? Ele mantém uma estrutura e isso ajuda a dar mais volume. E já o short branquinho, ele traz outra estratégia que eu amo. Ele tem 2 camadas de tecido, bolsos laterais e a perna mais larga. Então, essa modelagem mais soltinha na perna também cria a sensação de que o quadril se estende um pouco mais. Agora eu vou falar desses 2 macacões, esse branquinho e esse beijinho meio nude, que também são maravilhosos para o nosso tipo de corpo triângulo invertido. Eles seguem essa mesma proposta de trabalhar com camadas de tecido, mas aqui essas camadas elas vêm em diagonal e criando esse volume na lateral do corpo. Isso é ótimo porque quebra aquela aparência mais reta do quadril. E outro ponto importante também é o tipo de tecido. Ele é mais encorpado, mais estruturado, ou seja, ele não acompanha exatamente o desenho do próprio corpo, né? Ele cria o próprio formato. E é justamente isso que ajuda a gerar volume nessa região. E no caso do macaquinho nude, ele ainda tem um diferencial, que ele é de um ombro só. E esse tipo de modelagem ajuda a quebrar a linha dos ombros, suavizando a largura e deixando a parte de cima do corpo mais equilibrada. Então, além de lindo, eles são perfeitos para equilibrar e trazer mais harmonia. Então, no final das contas, você não precisa deixar de usar o que você gosta, né? Você só precisa entender como usar cada peça a seu favor. O segredo do corpo triângulo invertido não é esconder os ombros, né? Mas sim criar mais equilíbrio visual, trazendo um volume estratégico para a região do quadril. E como você viu, pequenos detalhes fazem toda a diferença. Uma faixa na cintura, um tecido mais encorpado, camadas, plissados, bolsos laterais, tudo isso já transforma completamente o resultado no corpo. Agora me conta, qual desses looks foi o seu favorito? Eu vou amar saber. Deixa aqui nos comentários e não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!